Entonces, y vamos a empezar a compartir con ustedes algunos conceptos, algunos elementos, para que podamos compreender más cómo recuperar esa capacidad de concentración. Entonces, vamos a abrir aqui. Estão vendo aí a diapositiva? Sí se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, todo esse projeto começou assim, já há como uns 18 anos, 20 anos aproximadamente, quando, dentro de mis próprios desafios de manter a concentração, de... Como? ¿Hablaron algo aí? ¿Estão me escuchando? Sí se escucha. Te escuchamos. Ah, ok. Escuché por ahí alguien hablar algo. Pero entonces, dentro desse início desse processo, dentro das investigações desse mesmo tema para mim, comecei a me apaixonar cada vez mais por el tema e comecei a observar que não havia um sistema de organização personal que fora sensível, que fora harmônico para cada pessoa, ou seja, personalizado. He observado que os sistemas de organização do tempo se basavam basicamente em manejo de agenda. E logo comecei a observar que todo isso se derivava de uma forte influência dos anos 60, com a Revolução Industrial. Com toda a parte de estudos de tempos e movimentos, nós começamos a entrar num ritmo frenético, digamos assim, de estar constantemente haciendo, e começamos a perder o ritmo natural, porque nós, de alguma maneira, temos um ritmo, temos algumas competências que já nascemos com elas. Por exemplo, quando começamos a caminhar, nós temos muitíssima capacidade de persistência, porque nós nos caímos e levantamos, caímos e levantamos. Então, é muito importante compreender que isso se trata de resgatar muito dessas habilidades que nós já temos, recuperá-las. Então, no tal del tempo tem esse enfoque, porque tal, porque Lao Tse, el que entregou o Tao, trabalhava muito com o fluir. Então, a ideia del Tao é tu aprender a entrar em conexão e seguir, digamos, essa conexão. Então, por isso, o Tao del Tempo trabalha muito com essa premissa de tu harmonizar-te com o tempo, encontrar tu ritmo personal. Por isso nós falamos de biorritmo e outras coisas mais. É importante entender que estamos num momento que estamos intoxicados fisicamente, ou seja, nosso nível energético é baixo. Um dos mais grandes problemas que temos é a energia. Nossa energia é baixa, e quando há baixa energia, é difícil fazer todo, é difícil fazer qualquer coisa. Dormimos mal, estamos constantemente estressados, nos alimentamos mal, cada vez mais os alimentos são industrializados, transgênicos, então isso nos leva a um nível de vitalidade mais baixo. Então, é muito importante entender, como eu estava falando antes, que a que estamos enfrentando, porque muitas vezes queremos uma solução, pero não entendemos o contexto onde estamos para fazer a ação corretiva. Então, há que abrir os olhos e ver o que passa, ser um diagnóstico personal, onde estamos. Estamos anestesiados emocionalmente, ou seja, reprimimos nossa emoção, somos condicionados desde pequenos por la sociedade a não expressar o que estamos sentindo. Por exemplo, se alguém está rindo, uno diz, ¿por que te ríes? Se está chorando, o que te passa? Ou seja, como
Estamos condicionados a serem como seres perfeitos, pero una perfección dentro de una visión loca, digamos assim. Então, é muito importante entender que estamos desconectados muitas vezes de nossos sentires. Estamos distraídos, e aqui vamos tocar muito esse tema do distraído. Ou seja, temos um bombardeio de informação pelo WhatsApp, pelas redes sociais, quando estamos trabalhando no computador, todas as ventanas abertas, ou seja, e bueno, todos nós estamos cada vez mais distraídos com muitas coisas, então, os próprios trabalhos, a gente se distrai entre si, ou quando estamos trabalhando na casa, há distrações, e bueno, há elementos que há que trabalhar, há que responder, há que solucionar, pero sempre há uma metodologia que podemos fazer, sempre há uma estratégia que podemos adotar para que podamos nos blindar e não estar tão distraídos. Pero o tema sempre há dois aspectos, um tema que é interno e um tema que é externo. Então, a distração empieza desde o interno. Por mais que nós queramos echar a culpa, digamos assim, no externo, há um elemento interno que é sobressalente aí e nós vamos falar sobre isso. E, em geral, estamos desconectados, não estamos num estado de centro, não estamos num estado de conexão com a natureza, com o cosmos, com os ritmos, com o sol, com a luna. Ou seja, não estamos conectados com os ritmos naturais. Então, é importante dar-se conta disso, para que nós podamos actuar de uma maneira adequada. A situação atual, dentro do contexto que estamos falando, dentro da capacidade de concentração, é evidente que é difícil manter a concentração por largo tempo. Por quê? Porque nós temos um bombardeio impressionante de coisas externas, certo? Há um estudo de 2012 de McKinsey. Ele constatou que 60% das horas que nós gastamos, um trabalhador normal, é em comunicação eletrônica e búsquedas. 30% contestando correios. Ou seja, há vários estudos que falam que nós diluímos muito nosso tempo através das WhatsApps ou contestando correios ou atividades eletrônicas. Isso nos leva sistematicamente a uma atenção fragmentada, porque nós estamos, digamos assim, fazendo uma coisa e de pronto, pim, aparece uma coisa, saímos dessa coisa, vamos para uma segunda coisa, estamos nessa segunda coisa, vamos para uma terceira coisa. Então, nossa atenção vai generando uma capacidade, digamos assim, fragmentada. E isso vai, digamos assim, se tornando na mente um comum, digamos assim. Ou seja, como eu falei no início, toda é uma questão de treinamento. Ou seja, claro que existe uma particularidade de cada um. Por exemplo, há alguns que logram manter-se mais concentrados com ruído. Outros logram manter-se mais concentrados com o sonido da natureza ou com uma música. Cada um tem um mecanismo, digamos assim, de funcionamento. Pero, em geral, há um grande equívoco, digamos assim, que é pensar que ser multitarefa, né, é uma vantagem, por exemplo. Ou seja, a multitarefa, há vários estudos que mostram que destroem a produtividade. Ou seja, o que significa multitarefa? Ou seja, a multitarefa é tu estás fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um informe que eu tenho que fazer, eu estou contestando um correio, eu estou respondendo o WhatsApp, então, de pronto, estou escutando aqui um vídeo de YouTube, además, em paralelo, né?
Entonces, esse tema de eu começo uma coisa, paro, começo outra coisa, e paro, começo outra coisa e paro, vai generando no cérebro uma tendência de fragmentação e de multitarefa. Ou seja, essas multitareas, em geral, o que ocorre é, digamos assim, acabar, digamos assim, com tua capacidade de concentrar-te, digamos assim, em um solo ponto. Então, esses vários estudos mostram também que quanto mais estamos em dispositivos, mais difícil é manter a concentração. E isso nos leva a uma superficialidade, digamos assim. O cérebro se acostumbra com essa superficialidade. Dentro de minhas investigações, há muitas evidências. Por exemplo, há muitos casos, pero Carl Jung é um exemplo muito interessante. Carl Jung ele viveu na época de Freud, né? Foi um dos mais significativos personagens dentro da história da psicologia, né? Introdujo muitos conceitos, como, por exemplo, o inconsciente coletivo, os arquétipos e muitos outros. Carl Jung, ele teve digamos assim, uma pelea com Freud. Então, houve aí como uma pelea e se separaram. E ele teve, digamos assim, a visão e chegou e disse, eu estou solo contra, né, porque, digamos, a maioria estava com Freud, e ele tinha que mostrar que o que ele queria plantear era valioso. Então, ele hizo uma estratégia para lograr o nível cognitivo adequado de concentração, ou seja, para poder generar, digamos assim, e fazer a entrega que necessitava fazer. Então, ele tinha uma hacienda, ele se ia todos os dias por la manhã para a hacienda, e na hacienda ele tinha um quarto em contato com a natureza, onde ele se quedava já aislado dentro desse quarto, e aí ele coordenou para não ser interrompido de nenhuma maneira, e bueno, aí entregavam a ele o que ele necessitava, e isso. E bueno, eles eram uma pessoa conhecida e tinha muitas consultas, e então, por las manhãs ele não fazia nada, não atendia nada. Então, ele tinha um espaço que ele estava 100% concentrado em sacar seu livro, e ele necessitava chegar ao nível de compreensão e entendimento de Freud, digamos assim. E, bueno, a história de Carl Jung é super interessante, les invito que investiguem, há muitas coisas aí muito buenas sobre Carl Jung, pero dentro do tema que estamos falando hoje, é muito importante entender que ele teve uma estratégia e buscou a forma de encontrar esse nível de concentração óptimo, ou seja, esse nível de concentração para que ele pudesse ser efetivo e produtivo dentro do que estava sendo, e obviamente isso generava mais paixão, mais entrega, e logrou seu cometido, né? Logrou seu objetivo. Então, atualmente, estamos num momento da humanidade que a tendência, digamos assim, das pessoas é degradar sua concentração e manter-se dentro de um nível de superficialidade. Por lo tanto, as pessoas que logram um nível de concentração vão ser mais efetivas e vão ter uma ventaja, digamos assim, sobre as outras em muitos aspectos. Então, nos momentos atuais, observamos que as pessoas que têm a aptitude de dominar os temas mais difíceis rapidamente vão ter uma certa ventaja, digamos assim, porque vão sacar as coisas mais rápido, vão poder encontrar as soluções mais rápido. E se tu logras, digamos, um nível de concentração ideal,
seguramente tu vas poder dominar os temas mais difíceis. E logo nós vamos entregar várias técnicas para tu aumentar tu nível de concentração para que tu puedas realmente desenvolver essa capacidade. E atualmente temos uma exigência muito forte em todos os níveis, que é importante entregar um nível maior de lo que hacemos, uma melhor qualidade, em menor tempo. Então, se nós estamos menos distraídos e mais focalizados no que há que entregar, nós vamos entregar mais rápido e vamos entregar com melhor qualidade. Aí há vários elementos que vamos entregar para que tu puedas fazê-lo mais rápido e melhor, porque às vezes nos aceleramos e queremos fazer muitas coisas. E como dijo Gladys, não é fazer muitas coisas que tu vais ser mais rápido, é fazer uma coisa bem hecha por vez. Pero logo nós vamos falar sobre isso. Como eu disse no início, todo é uma questão de treinamento. Ou seja, o treinamento é a base. E se tu pones como meta, eu quero aumentar meu nível de concentração, ou seja, tu tens claro que esse é um dos desafios e tu queres aumentar, tu vais poder aumentar. E utilizando alguma dessas técnicas que vamos entregar hoje, e entrar profundo dentro desse tema para que tu puedas desenvolver um treinamento mental adequado. Como eu estou acabando de falar, é um treinamento e há que entender isso. Ou seja, não é que, não, amanhã eu já logro todo. Não. Há que treinar-se. Há que treinar-se para lograr esse resultado. Na primeira estratégia, né, uma primeira técnica sugerida para que nós podemos aumentar esse nível de concentração é a redução de atividades superficiais. O que significa isso? Que, claro, existem coisas operativas e necessárias que devemos fazer. Pero quando nós estamos distraídos fazendo uma série de atividades que não traem valor e que são alternas e distribuídas no tempo, isso vai diluindo nossa capacidade de concentração. Nós podemos transformar todo de uma maneira diferente. Incluso Olga falou algo muito interessante que é o mindfulness. Mindfulness não é novo, na verdade é super antigo. Na verdade, introduzir um novo término sobre algo que é antigo, que é a capacidade de meditação e a capacidade de estar no aqui e agora. Então, tu pode estar cozinhando e estar aqui agora. Tu pode estar fazendo limpeza de tu casa e estar aqui agora. Mas é muito importante tu saber, digamos assim, delimitar os tempos. Por isso que eu sugiro uma segunda estratégia que serve não só para redução de atividades superficiais, como também para blindar-te contra os distractores, como o exemplo que eu entreguei de Jung. Jung hizo uma análise estratégica de seus distractores e se foi todos os dias por la manhã, seguramente ele analisou que seu biorritmo era mais efetivo por la manhã. No tal del tempo, nós fazemos isso, nós fazemos uma análise estratégica com o tempo e vemos tu biorritmo para ver quais são os horários que tu eres mais efetivo. Porque se tu horário efetivo é por la noite, a recomendação é que tu te construa um modelo de blindagem por la noite para evitar os distractores externos e internos, para que tu puedas preparar todo para que tu estés 100% concentrado, sabendo o que tu tens que fazer, a que horas tu vais fazer e qual é tu meta dentro daquele rango de horas que tu vais desenvolver. A redução dos distractores é muito importante entender quais são os distractores que tu tens e construir ventanas de tempo. O que eu chamo ventanas de tempo é um espaço. O que Maurício falou no início do Pomodoro, que em italiano é tomate, e o criador criou, digamos assim, o relógio que ele usava parecia um tomate, por isso se chama Pomodoro. É uma estratégia
que depois nós vamos falar um pouco sobre ela, porque ela tem alguns elementos interessantes. Pero ela é basada também em ventanas de tempo. Tu tens uma ventana de tempo de 20 minutos, onde tu vais concentrar em determinado aspecto, e tu não vais fazer mais nada. E logo 5 minutos de distração para tu recuperar a capacidade de atenção. Pero depois eu vou falar sobre o índice de capacidade de atenção. Se chama atenção direcionada. Isso já vai vários estudos sobre isso. Então, a redução de los distractores é super importante para que tu puedas disminuir a multitarea e puedas focalizar-te e recuperar o treinamento mental para focalizar-te 100% em um determinado assunto. Quem de vocês já teve, digamos assim, a situação que tem que entregar algo assim em um dia e aí de pronto tu te concentras nisso e saca lo que em um dia lo que demoraria normalmente uma semana? Quem já teve essa situação? Levanta a mão. Ou seja, por emergência, ou por estresse, ou seja, por prazo. Quem já teve essa situação? Levanta a mão. A Laura levantou a mão. Isso. Estão me escutando bem? Você está claro? Vocês estão me escutando bem? Perfecto. Como vamos? Muy bien. Como dijo el borracho atravesando a calle, como vamos? ¿Vamos bem? Isso. Bueno. Entonces, ¿tiene sentido eso que estamos hablando? De los distractores. A Gladys levantó la mano. Ok. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es despertar la capacidad cognitiva máxima. El despertar la capacidad cognitiva máxima depende mucho también de la motivación. Depende del para qué. O sea, el para qué, às vezes, a largo prazo, é um pouco desgastante, porque nós não vemos o resultado. Por lo tanto, é muito importante construir ventanas de tempo a curto prazo, ou seja, com metas de curto prazo. Por exemplo, eu nessas próximas 2 horas tenho o objetivo de sacar isso, e que tu veas o resultado. Isso vai te ajudar a manter uma motivação alta, e quando mantenemos uma motivação alta, mantenemos uma capacidade cognitiva maior. Quando temos resultados, nos motivamos. Quando nós terminamos um ciclo de uma maneira adequada, nos motivamos. Porque uma das coisas que mais dilui a energia é começar algo e não terminar, começar outra coisa e não terminar, começar outra coisa e não terminar. Então, nós sentimos que não estamos fazendo nada. Incluso dentro da teoria gestáltica, habla de um conceito muito interessante que é a figura fundo e todo o que nos desperta interesses em relação à figura fundo. A figura fundo é toda a capacidade nossa de percepção da realidade. E muitas vezes nós temos tantas coisas que fazer que não sabemos por onde começar. E temos todo com a mesma priorização. Por isso que uma das estratégias que ensinamos no tal del tempo é como definir o que eu tenho pendente e como priorizar o que eu tenho pendente e como fazer uma estratégia para ir devolvendo a figura fundo para eu recuperar a energia e a motivação de terminar o que começo. Uma das coisas mais motivantes é terminar o que começa. Uma outra técnica importante é construir um ritmo dentro de lo que tu estás fazendo. Ou seja, transformar num hábito. Ou seja, um ritmo é algo que é uma combinação de ação-pausa, porque nenhum trabalho pode ser sustentável por tanto tempo, digamos assim. Por lo tanto, por exemplo, se tu tens que trabalhar, e se tu chegas a trabalhar, não sei, 14 horas por dia. Já observaram que essas 14 horas por dia,
hay una degradación de tu efectividad, digamos, con el tiempo. O sea, por ejemplo, si tú trabajas el equivalente a 4 horas, trabajar 3 veces más do que 4 horas, 12 horas, não quer dizer que tu vais ter 3 vezes mais resultado. Já observaram isso? Que não é uma linha, não é uma progressão aritmética, não é uma progressão linear aí. Ou seja, não existe uma progressão linear em relação a isso. Já observaram isso? Quem já observou isso? Que tu trabalhar mais horas não quer dizer que tu vai render a quantidade de horas que tu trabalha. Existe uma degradação de tu capacidade de efetividade e produtividade com o tempo. Já observaram isso? Quem já observou isso? Zoraida puso sí, sí, total. ¿Qué más? Lo que pasa es que a medida que tú gastas más tiempo en una labor, más te cansas, entonces produces menos. Uhum. Sí, eso está bien, Ana. Muy bien. Entonces, una de las estrategias interesantes para tu restabelecer, digamos assim, esse nível de concentração é criar diferentes rotinas de hábitos. E agora vamos entrar que tipo de rotinas de hábito tu vas generar, ou como tu vas generar essas rotinas de hábito. Tu, incluso está aqui no ponto 2 dessa diapositiva. Uma das formas, digamos assim, de tu recuperar tu nível de concentração é fazer o que muitos dizem as pausas ativas. Pero as pausas ativas devem ser estratégicas, devem ser com atividades complementares. Por lo tanto, é muito importante equilibrar as atividades do dia. Ou seja, ser um modelo onde tu puedas desarrollar diariamente actividades de terra, de água, de aire e de fogo. Ou seja, aí entram os 4 elementos. Então, por exemplo, se eu estou em uma atividade essencialmente intelectual, que eu pueda desarrollar uma atividade física para despabilar. Ou seja, que eu saia do dispositivo eletrônico. Quase todos nós estamos em dispositivos a maior parte do tempo quando estamos trabalhando. Então, é importante encontrar atividades onde tu puedas relajar, descansar, desconectar, digamos assim. Ou seja, através de manualidades. Ou seja, as manualidades são espetaculares, movendo a terra, sembrando, exercício físico, atividades criativas, incluso atividades que tu não tenhas que analisar nem pensar, que tu puedas, não sei, ver uma série de Netflix, ¿sí? Por exemplo. Ou seja, que tu puedas traçar umas ventanas de tempo onde tu puedas generar uma pausa. Eu me acordo que, quando eu estava na universidade, eu vivia com meu irmão e com outros 2 amigos na mesma casa. E nós tínhamos um hábito e uma estratégia que era muito positiva, que era às 6 da tarde, todos os dias às 6 da tarde, nós parávamos de estudar, todos estamos na universidade, e jogávamos cartas durante 1 hora, 1h30. Ou seja, todos os dias hacíamos isso. Nós tínhamos uma pausa e era super chévere. Ou seja, hacíamos a pausa e jogávamos e compartíamos, né? Aí entre, digamos, a pausa, atividade complementar de água, de convivência. Então, uno pode charlar com um amigo, tomar um café, se uno está na casa, caminhar descalço, porque o polo terra, ou seja, quando tu camina descalço, tu conecta com a terra e descarga também. Ou seja, quando tu estás muito tempo num dispositivo, aumenta tu eletromagnetismo, digamos assim.
Então, é importante tu descargar isso. Então, pode ser tomar um banho, pode ser ler um livro que te gusta, ou seja, ter claro o que é hobby, né? Ter claro o que é hobby. O problema, digamos assim, de Netflix, ou das séries de Netflix, ou do hobby, não é o hobby. Ou seja, ao contrário, são atividades importantes e interessantes para que tu puedas recuperar tu nível de concentração. O tema é o desborde. Quando nós entramos demasiado nas redes sociais, em vez de, não sei, estar aí por recreação durante 30 minutos, nós queremos 3 horas, certo? Então, aí já começa a haver um desequilíbrio, um desborde. Esse é o tema. Esse é o tema que devemos estar atentos. Eu, no particular, né, tive uma formação universitária de engenharia de sistemas. Por isso que me gusta também esse tema todo de estrutura, de organização. Pero uma coisa que eu tinha clara desde minha universidade é que eu não queria trabalhar só em sistemas. De hecho, quando eu tenho que entregar algo e eu trabalho em sistemas 8, 10 horas, por exemplo, me aburre. Uma das coisas que eu hago, por exemplo, é trabalhar por la manhã em sistemas. Me parece chévere, é criativo, me gusta. E por la tarde trabalho em coaching, hago leitura de manos também, hago atividades completamente diferentes a lo que eu hago por la manhã. Então, isso me dá, digamos assim, uma leveza, uma claridade mental impressionante. E fíjate que isso foi uma coisa que eu busquei desde quando eu estava na universidade. Eu disse, não, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com coach, eu não quero solo estar em sistemas. Isso me aburriria. E muitas vezes, quando eu estou atendendo, por exemplo, se eu atendo muitas pessoas, chega um momento que me canso também. Então, me gusta ir para o sistema para relajar, entende? Então, é uma combinação interessante. Então, a recuperação do nível de concentração através de atividades complementares, que podem ser laborais, ou hobbies, ou deportes, ou manualidades ou artes, é muito importante. Então, é interessante que tu observes dentro do que te gusta ser, fazer uma lista do que te gusta ser e começar a intercalar ventanas de tempo onde tu puedas fazer tu trabalho, fazer o que tens que fazer e desconectar desse trabalho na hora que há que desconectar desse trabalho, porque um dos desafios da pandemia é isso, não? Que a virtualidade levou muitas empresas a obrigar que a gente trabalhe por la noite, trabalhe no fim de semana, e, bueno, isso é muito importante que aprendamos a pôr limites. Um terceiro aspecto, um terceiro conceito é o trabalho em equipo. Há pessoas que trabalham melhor em equipo. Ou seja, obviamente, há que entender e selecionar bem a equipo, porque há pessoas que se distraem mais trabalhando em equipo. De hecho, às vezes, nas oficinas, tu estás concentrado em algo e a gente vem falar uma coisa que não tem nada a ver com tu trabalho e nada a ver com o trabalho em geral. Ok, listo, tu puedes fazer uma pausa ativa, mas às vezes é exagerado, então às vezes a gente já entra em procrastinar, já entra em distração. Então, trabalhar em equipo, muitas vezes, focalizado no mesmo tema, eleva tu nível de concentração. Então, é interessante tu fazer jornadas de trabalho em equipo orientadas, ou seja, dentro de um objetivo de lo que há que trabalhar. Isso ajuda a aumentar o nível de concentração. Uma técnica que é muito, muito importante, que eu vejo que o dia a dia nos leva a saturar-nos, né? E não estamos como concentrados, digamos assim, é dar um passo por vez, fazer uma coisa bem feita por vez. Ou seja, é muito importante sacar da mente, escrever, ou seja, o que nós temos que fazer. Ou seja, há várias estratégias. A mim me encantam os mapas mentais, por exemplo, mas é muito importante
salir de la mente, porque muchas veces estamos con tantas cosas na cabeça que no logramos la concentración porque tenemos miedo de olvidar lo que hay que hacer. Y de pronto las cosas van se tornando urgentes y tenemos que solucionar y eso nos tensiona más, digamos así. Muchas veces las cosas no son urgentes, elas se tornam urgentes, porque nós não hacemos as coisas no momento exato que deveríamos hacer. Então, isso é algo que devemos ter consciência. Pero haga uma coisa bem hecha por vez. Ou seja, tu não podes solucionar o mundo em um solo passo. Tu não podes fazer todo o que tens que fazer em um solo passo. Por lo tanto, haga lo máximo bem hecho cada coisa que tu estiver fazendo. E isso, há várias técnicas que vão nos ajudar nisso. Por exemplo, Mindfulness nos ajuda nisso. Ou seja, se eu estou cozinhando, eu não estou fazendo outra coisa. Agora, quando eu estou cozinhando ou fazendo outra coisa, muitas vezes eu estou pensando em muitas coisas. Por lo tanto, é muito importante o treinamento de meditação, o treinamento de poner no papel todo isso que eu estou pensando. Por isso, a estratégia de primeiro poner no papel, porque daí ajuda a quitar todo isso. E aí tu pones, digamos assim, uma fecha, tu pones uma organização, uma projeção, e quando eu vou fazer cada coisa. E ojo que há muitas tarefas escondidas. Muitas vezes nós só fazemos na agenda e não temos em conta muitas coisas. Ou seja, há tarefas escondidas em la casa, há tarefas escondidas sobre labores que temos que fazer periodicamente, e é muito importante poner no papel todo o que há que fazer, digamos assim. Isso é muito importante. Dentro do tal del tempo, trabalhamos muito no descobrimento das tarefas escondidas, porque eu he visto que um dos mais grandes desafios são as tarefas escondidas e a falta de coordenação das tarefas escondidas. Então, haga uma coisa bem hecha por vez, e tu vais ver que vai chegar lejos. É como a estratégia da tortuga. Quem ganha a carreira, a tortuga ou o conejo? Quem vocês opinam? Quem ganha a carreira? Quem vocês creem? La tortuga. Tortuga. ¿Y por qué que la tortuga gana la carrera? Por la constancia. ¿Y qué más? Además de la Porque constancia. va lento pero seguro. Valente y va seguro. Puede ver más alternativas. Y está mirando hacia el objetivo. Sí. ¿Se acuerdan de ese personaje de Alicia, el conejo, que tiene el reloj? ¿Se acuerdan de ese personaje? ¿Cómo es ese personaje? Acelerado y todo el tiempo mira el reloj. Acelerado todo el tiempo y mira el reloj. Y va para todos los lados, ¿cierto? Y quiere ir para todos los lados. Entonces, eso es algo muy importante que es importante generar consciência. Haga bem hecho uma coisa por vez. Tu não vais poder solucionar o mundo. Então, defina e haga bem hecho. O que passa aqui, muitas vezes, nós temos algo interno, porque há tantas coisas por fazer que nos genera ansiedade. Então, queremos... Então, respira suave. Uma das técnicas mais poderosas é pôr atenção em tu respiração. Respira suavemente e haga lo que tu estás haciendo bem hecho. Obviamente, hacerlo bem hecho não é o extremo do perfeccionismo que tu te quedas aí e não suelta, e não avança, certo? Aí é muito importante saber encontrar esse limite. Mas vamos fazer uma pequena dinâmica para que tu compreendas isso que eu estou falando da respiração. Por um instante, cierra los ojos. Tú puedes hacer esa meditación con los ojos abiertos, pero nosotros vamos a hacer con los ojos cerrados para tú observar. Pon la mano en el corazón. Pon una mano en el corazón y suavemente comienza a poner atención en la punta de la nariz. E começa a observar o aire que entra por la punta da nariz
y cuenta hasta 3 y va visualizando como un ascensor que baja de tu mente hasta tu corazón. Y ahora retém el aire, también 3 segundos. Retém el aire 3 segundos e agora em 3 segundos vai soltando el aire. E agora repita o processo. Toma el aire em 3 segundos. Retém el aire e solta el aire em 3 segundos. E agora vai tomando el aire em 3 segundos. E agora não retém el aire em 3 segundos, simplesmente suelta el aire em 3 segundos. E vai harmonizando tua respiração em 3 segundos de entrada e 3 de salida. Suavemente, em cada expiração, vai relaxando tu corpo. Toma el aire, ponendo atenção na ponta da nariz. E vai sentindo o latido de tu coração. E suelta el aire. E agora vai recordando um momento de muita alegria. Tuviste muita alegria em tu vida. E sigue com a mão no coração. E agora, suavemente, sem perder esse estado, vai abrindo tus olhos. Como te sientes? Feliz. Gracias, Ana. Como, Gladys? Muy bacano, muy chévere, muy relajada. Sí, Tranquila. tranquila. Patrícia também puso tranquila. Vamos ver quem mais. Relajada, a Olga puso relajada. Fíjate que é uma técnica muito simples. É uma técnica base. É uma técnica que se chama coerência emocional. E fíjate que isso te relaja. É uma técnica para desacelerar também.
porque nós estamos aí a um ritmo acelerado, acelerado, acelerado. Então, se tu logras fazer isso a cada hora, fazendo uma estratégia parecida com o Pomodoro, ou seja, de las ventanas de tempo, porque as ventanas de tempo de Pomodoro, depois nós vamos ver, é de 20 minutos e 25. Mas tu pode fazer 50 e 10, ou 50 e 5, ou 55 e 5. Tu puedes hacerlo como tu quieras, pero tu puedes hacer esse tipo de atividade quando tu sentes que estás muito ofegante, quando tu sentes que está muito acelerada. Ou seja, respira suavemente, põe a mão no coração, põe atenção em tu respiração. Aí que entra a importância da prática também da meditação, sistematicamente, na vida cotidiana. É muito importante a meditação. Há muitos estilos de meditação. Uma técnica também que eu ensino no tal del tempo, que vou entregar para vocês hoje, é o seguinte: tu ver durante 5 minutos, sem parpadear, um ponto na parede. Ou seja, tu, numa hoja de papel, tu pones um ponto negro na parede e te quedas mirando esse ponto negro durante 5 minutos, sem parpadear. Ou, em seu defeito, tu podes poner uma vela, pode ser uma vela violeta, uma vela branca, e tu podes mirar a chama da vela durante 5 minutos. Essa técnica, se tu fazes sistematicamente durante 21 dias, tu vai aumentar a tua capacidade de concentração de uma maneira impressionante. Então, les dou como uma técnica sugerida para que vocês pratiquem. 21 dias, mirando a chama de uma vela sem parpadear. Então, eu estava falando de concentrar-se e fazer uma coisa bem hecha por vez, certo? Bueno. Antes eu já tinha falado das metas cortas. Traçar metas cortas dentro das ventanas de tempo. Isso genera motivação e te ajuda a focalizar o que há que fazer. Por isso, no reto 21 dias, nós entregamos, no dia anterior, tu definir as 3 principais metas do dia. Isso te ajuda como a focalizar o que há que fazer e tu vas vendo que tudo vai fluindo melhor. Associada a essa técnica, existe a técnica do tablero. Muitas pessoas fazem a técnica do tablero, elas têm um tablero onde tu ponga um checklist das coisas que tu queres fazer, tu podes poner um checklist das metas que tu queres fazer para hoje, para amanhã, para passado amanhã. Ojo, tu deves ter muito cuidado com os checklists, porque em um determinado momento podemos ter a tendência de querer tomar muitas coisas em pouco espaço. Então, por exemplo, eu tracei 10 metas para hoje, checklist de 10 pontos, e começamos a cair na tendência de passar o checklist de um dia para outro, de um dia para outro, de um dia para outro. Mas o tema é que isso pode nos generar frustração. Se não hacemos o checklist, nos quedamos frustrados. ¿Sí? E aí caímos dentro do que eu falei no início da conferência, sobre essa tendência da revolução industrial, de se nós hacemos e somos produtivos, somos felizes. Se não somos produtivos, não somos felizes. Seamos felizes. Na religião há uma lei muito bella que é: sea e a causa vendrá. Ou seja, não é a causa e efeito. Actue desde o efeito e a causa vendrá. Seja feliz e tu vais ver que todo o que vai te generar felicidade vai vir a tu vida. Então, há que decodificar um pouco essa tendência produtiva, digamos assim. Outro elemento é a multitarefa, que eu já falei antes, que é evitar a multitarefa. A multitarefa, há um outro conceito que eu não apontei aqui, que se chama parar para avançar. Muitas vezes é necessário parar para avançar. Nós estamos num ritmo tão frenético no dia a dia que é necessário muitas vezes tomar um respiro, fazer uma espécie de retiro, fazer uma espécie de pausa, ver o que está passando, no final do dia fazer uma revisão de como está minha vida,
O sea, sempre vai haver coisas por fazer, sempre vai haver, porque essa é a natureza da mente. A natureza da mente é sempre poner coisas por fazer. Pero cabe a nós começar a sair dessa natureza da mente. Uma outra coisa interessante que há um estudo que foi feito em 2008 por uma revista que se chama Ciência Psicológica, que tomaram um grupo de pessoas e levaram esse grupo de pessoas à cidade e traçaram uma meta para uns projetos, e a mesma meta desses projetos levaram um grupo de pessoas para a natureza. Adivina como foi o resultado desse estudo? Quem foi mais efetivo, digamos assim, desses dois grupos? El de verde, el contacto con la naturaleza. Por que será? Un ambiente más tranquilo que promueve más como la serenidad, la tranquilidad, más concentración. Tem uma parte do estudo que é muito interessante, ou seja, o que dijo Zoraida é certo, ou seja, por aí vai, mas há um outro elemento interessante aí. Há vários estudos que falam sobre a teoria da restauração da atenção. É justamente o eje central de lo que nós estamos falando, né? Sobre como recuperar o nível de concentração, de como volver a ter atenção, né? E eles traçaram um índice que se chama atenção dirigida. Começaram a observar que nós temos a tendência, digamos assim, de dispersar a atenção dirigida, que é um índice finito. Ou seja, a grande sacada, digamos assim, deles, é que eles observaram que há uma capacidade finita de nossa atenção focalizada, digamos assim, em um solo ponto. Obviamente, como eu disse antes, toda a questão de treinamento, pero nós podemos recuperar esse índice de atenção dirigida. Um dos elementos que mais as pessoas gastaram na atenção dirigida na cidade é porque havia muitos distractores, carro, não sei o que, etc., pessoas, Ou seja, eles observaram que isso estava consumindo o índice de atenção dirigida. Então, esse é um dos elementos que observaram que levou o grupo da natureza a ser mais produtivo, digamos assim. O outro também é o tema do estresse, o sonido da natureza normalmente deixa uno mais relajado, né? Então, esse foi o outro elemento. Foi 30% de diferença entre um grupo e outro, é bastante. Você considerando que, claro, pode haver uma desviação por la particularidade de cada pessoa, pero o que eles fizeram, digamos assim, eles fizeram dois estudos, na verdade, dois grupos diferentes, e no mesmo grupo cambiaram, digamos assim, e contrastaram que esse grupo que trabalhou na cidade foi mais efetivo na natureza. Então, aí entra uma outra técnica que é muito importante, que é criar um ambiente adequado para trabalhar. Ou seja, criar um ambiente sem distractores. Até, quero ver se estava aqui nessa outra diapositiva. Não. Ou seja, criar um ambiente onde tu puedas estar tranquilo, onde tu puedas estar concentrado, onde tu tenhas uma ventana de tempo clara, ojalá na hora de biorritmo maior tuya, ou seja, aproveite as horas de biorritmo para não fazer atividades rutinárias, atividades mecânicas. Aproveite essa hora para fazer as atividades que tu necessita maior concentração. Por lo tanto, é muito importante saber o biorritmo. Pero entonces, tener um lugar onde tu puedas estar tranquilo. Isso é muito importante. Por exemplo, o exemplo de Jung. Ele necessitava entregar algo e se foi em contato com a natureza e estuvo aí, dentro de um contexto adequado.
Pero hay otros ejemplos muy interesantes. El director de iPhone, Steve Jobs, quando necessitava desarrollar algumas coisas especiais, ele ia para um hotel 5 estrelas e se quedava na suíte do hotel 5 estrelas. Ou seja, tu podes também buscar lugares extravagantes ou lugares que quebrem com o cotidiano tuyo, digamos assim. E isso vai te ajudar a despertar tu mente criativa, para que tu tenhas novas ideias. Eu me acordo que uma coisa que eu fazia que me encantava, eu ia num hotel 5 estrelas e me quedava no lobby do hotel. Me quedava no lobby escutando piano e fazendo projeção de lo que queria. No hotel 5 estrelas. Então, aquele ambiente agradável, música, requinte, isso me generava, digamos assim, inspiração. Outro lugar que me parecia sempre fantástico era nos aviões. Quando eu viajava de aviões, me encantava fazer metas allá no avião. Então, minha mente disparava, entende? Então, é muito importante tu descobrir os lugares onde tu mente criativa se desperta, onde tu te quedas mais concentrado e generar esses espaços de concentração profunda, ou seja, generar espaços de concentração profunda e submergir-te nesses espaços de concentração profunda, por exemplo, no WhatsApp, por exemplo, as redes sociais. Cree ventanas de tempo para aceder ao WhatsApp, por exemplo. Defina que de 10 a 12 tu não acesse, não entre em WhatsApp, não entre em redes sociais. Entre às 12, 15 minutos em redes sociais. Sim? Ou seja, a cada 2 horas acede a redes sociais. Deja em silencioso o WhatsApp. Deja volteado hacia abaixo o WhatsApp. Porque uno tem aquela ansiedade de mirar, certo? Deja aí, nadie vai morrer, nada vai ocorrer. Não te preocupes, nadie vai morrer em 2 horas. Não te preocupes. Ou seja, e se é tão urgente, a gente vai te chamar. Entende? Então, e isso normalmente não ocorre. O que ocorre normalmente é tu distrair-te com qualquer coisa. Isso é o que ocorre. E, bueno, aí, saber descansar, que é o que falamos antes, de ter atividades complementares, saber dormir, saber descansar é chegar fim de semana e não se quedar vendo televisão ou ficar vendo vídeos de YouTube todo o fim de semana. Fíjate que tu quer descansar e não logra descansar. Não ative tu cérebro antes de dormir, por exemplo. Não te quedes fazendo atividades com internet antes de dormir. Não, toma um bom banho, escute uma boa música, leia um bom livro, haga algo tranquilo. Fim de semana, sai da natureza, vai de passeio. Outra coisa completamente diferente do que tu fazes. Por exemplo, nos fins de semana, a mim me gusta, estamos em classe de cerâmica, hago limpeza aqui do pátio, hago atividades físicas, exercícios físicos, enfim, lavo o carro, entende? Haga outras coisas, desconecta. E aqui é uma coisa que eu já falei, escreva o máximo de coisas para sacar, incluso as coisas escondidas. Muito bem, o tema é largo, mas eu trago aqui alguns tips, algumas recomendações. Perguntas. Que perguntas tem? Como les parece até agora? Já estamos terminando. Que nos estendemos um pouco. Preguntas. ¿Quién le gustaría? Yo más que preguntas, siento que la meditación contando hace que yo me concentre más y así me lleguen pensamientos. Yo los dejo pasar rápido, pero inmediatamente vuelvo y me conecto en el conteo.
me sirve mucho contar la meditación y el retener. Excelente, Olga. La meditación es una práctica que deja la mente más serena, deja las emociones más calmadas. Es una práctica fundamental. O sea, sistemáticamente la meditación nos lleva a un estado mucho más sereno. Entonces, es una de las técnicas maestras para recuperar el nivel de concentración también. Porque meditando, tú vas a estar mucho más concentrado en las cosas que hay que hacer sin tanto estrés. Pero aí o importante é unir a meditação com essas diferentes técnicas aqui que estamos entregando, para que vocês possam lograr. Bueno, uma pergunta mais. Bueno, então só para terminar, né, agradecer a cada uma de vocês e les compartilhar que vamos iniciar um novo ciclo de Tao del Tiempo, que é a mentoria que eu hago virtual, ou seja, online, através de 5 sessões. De hecho, aqui houveram vários que participaram das sessões e já saíram, que participaram do Tao del Tiempo. Então, é uma metodologia onde vamos estar através de 5 sessões trabalhando os lunes e jueves. Vamos trabalhar dia 2 de dezembro, dia 6 de dezembro, 9 de dezembro, 13 de dezembro e 16 de dezembro. São 2 horas de duração cada sessão. E vamos trabalhar em cada classe em algum aspecto fundamental para lograr esse equilíbrio harmônico e efetivo do tempo. Então, na classe 1 vamos trabalhar como cerrar ciclos, os princípios del Tao, conhecer mais sobre o Feng Shui, como harmonizar nosso espaço personal. Na classe 2, conhecer o biorritmo, como equilibrar nosso horário de acordo com o biorritmo. Na classe 3, compreender o espaço e horário personal e construir as ventanas de tempo. Como nós falamos hoje, a ser um antídoto para os procrastinadores. Fazendo uma análise estratégica do tempo, de como recuperar o nível de concentração. Na classe número 4, vamos fazer uma classe magistral para profissionais e executivos, como ser experto no manejo de tema da oficina. E a classe número 5, modelos criativos de agendas e mapas mentais. Os interessados em participar da mentoria, nós temos uma promoção até dia 30 de novembro. E as pessoas que se inscrevam amanhã, eu vou dar exclusivo para vocês uma mentoria privada, individual, uma sessão individual exclusiva comigo. Então, normalmente meu coach está valendo 300 mil pesos, então aproveitem. Então, os interessados me escrevam no privado, eu entrego mais informação da parte prática. E isso é tudo por hoje. Um forte abraço a cada uma de vocês. Que chévere compartilhar esse espaço. E me gostaria escuchar de cada um qual foi o principal conceito que leva da entrega de hoje. Qual é a principal aprendizagem? Primero, que debo de tratar de hacer las cosas paso a paso, dejar a un lado las multitareas, porque ya no somos las mujeres maravillas. y sí, a paso de tortuga, todo bien hecho. Isso é uma grande estratégia, Olguita. Chévere. Quem mais? Gladys, quer compartilhar? Bueno, entonces, vamos terminando, aí nos estendemos um pouco. Chicas, um forte abraço. Semana entrante vamos fazer outra conferência el martes, com outro tema muito interessante também. Então, se querem participar, se querem invitar, aproveitem. E nos vemos, então, no próximo evento. Um forte abraço, hein? Bendiciones, que descansem.
Gracias, Yundor, lo mismo. Muchas gracias. Ah, Patrícia puso aqui a pausa na respiração. Sim, hagam essa técnica, é muito chévere. Abraços, hein? Bendiciones. Nos vemos. Tchau.